Jim Caviezel foi avisado por Mel Gibson: se você fizer o filme A Paixão de Cristo, muito provavelmente você não será chamado para fazer outro filme em Hollywood. Ele fez e não se arrepende. Quer saber por quê? Chega aqui. James Patrick, mais conhecido como Jim Caviezel, ele nasceu em Mount Vernon, no estado americano de Washington, no dia 26 de setembro de 1968. Agora, em setembro de 2023, ele vai fazer 55 anos, ele é ator. O Jim recebeu aclamação da crítica quando ele fez o papel de Edmond Dantès no Conde de Monte Cristo. Quem não assistiu, assista, vale a pena. E também ele fez o papel em 2004, papel de Jesus, né? Ele interpretou o drama épico A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Apesar do grande sucesso do filme, posteriormente, o Jim dificilmente conseguiu papel de destaque em Hollywood, afirmando que o fato dele interpretar Jesus arruinou a carreira dele. Todavia, o ator declara que não se arrepende e que esse trabalho foi uma experiência única na vida dele. O Mark Wahlberg, o Kevin Sorbo, o Mel Gibson e o Jim são apenas alguns outros exemplos de grandes atores que perderam espaço em Hollywood após se dedicarem a projetos cristãos, abraçarem publicamente a sua religião. Eles foram cortados lá em Hollywood por conta disso. O Jim deu uma entrevista dizendo que o jovem, hoje precisamos de guerreiros para dizer em público a nossa fé, a fé das pessoas. Ele fez uma extensa entrevista e eu ali dublei para vocês entenderem o que ele quis passar aí. Olha, gente, é uma entrevista bem bacana. Gostaria que vocês prestassem atenção. Olha só, pessoal, a entrevista do Jim Caviezel. O nome Saulo significa o grande. O nome Paulo significa o pequeno. Ao fazer esse filme, aprendi a mudar uma pequena e minúscula letra, para que possamos nos tornar grandes aos olhos de Deus, mas isso exige que sejamos pequenos, se quisermos ser grandes. Esse é o caminho dos santos. Esse é o caminho do sagrado. É assim que Saulo se tornou São Paulo. O chamado vem quando menos esperamos. Eu me lembro do meu chamado vividamente. Eu tive a seguinte experiência. Aos 19 anos eu estava em um cinema na minha cidade de Vermont, Washington. O filme acabou. E lá na escuridão, com a minha única companheira, minha bola de basquete na poltrona ao lado, eu tive uma sensação no coração. Me fez pensar que eu deveria ser um ator, que foi para isso que Deus me criou, que era isso que Ele queria de mim. Sim, minha sensibilidade racional interferiu. Eu não sabia nada sobre atuar sem agente, sem empresário. Eu não consigo decorar os textos. Ainda assim, uma inspiração veio. Eu tinha um chamado. Mais à frente, na primavera de 2000, me foi oferecido o papel de Edmond Dantès no Conde de Monte Cristo. Foi uma nova adaptação no clássico de Dumas, um período muito estressante. Pela primeira vez na vida eu me senti que é ser um ator principal. Eu me deparei com aquilo que eu almejava alcançar por tanto tempo, mas eu não tinha paz. Tudo nesse filme foi uma batalha. Meu personagem,
Edmond Dantès, estava preso injustamente. Tanto no livro quanto no filme, ele escreve com uma pedra na parede: Deus me fará justiça. Contudo contra ele. Aquele homem solitário se compromete a se libertar e vencer o mal, incluindo o mal que vive nele. Há uma cena maravilhosa entre Edmond e outro prisioneiro, um sacerdote, interpretado pelo grande Richard Harris. Numa profunda depressão, em um momento de total desespero, quando o sacerdote está no chão à beira da morte, ele se dirige a Edmond e diz sua lição final: não cometa um crime pelo qual você está sendo condenado. Lembre-se do que Deus diz: a vingança é minha. Eu olhei para baixo e disse: mas eu não acredito em Deus. E ele diz para mim: isso não importa, Edmond. Ele acredita em você. Ele acredita. Deus ama cada um de nós pessoalmente. Ele está lá por nós, mesmo em nossos momentos de maior desespero. Depois de gravar Monte Cristo, inexplicavelmente eu recebo uma ligação de Mel Gibson. Meu agente não ligou, meu empresário não ligou, e eu não conhecia Mel Gibson. Eu não estava tentando conseguir esse papel, porque ninguém sabia que ele tinha este projeto em andamento. Mel Gibson, ele quer que eu faça o papel de Jesus Cristo. Ele quer o cara com as iniciais JC, que a propósito tinha 33 anos para interpretar Jesus Cristo. Isso é uma coincidência? Eu não acho que seja. A sua vida é uma coincidência? Ou seria uma oportunidade? Talvez algum de vocês estejam deprimidos agora, ou confusos, incertos sobre o futuro, feridos, mas não é o momento de desistir, nem se dar por vencido. Quando eu estava lá em cima na cruz do Calvário, aprendi que em seu sofrimento estava a nossa redenção. Lembre-se que o servo não é maior que o mestre. Cada um de nós deve carregar nossa própria cruz. Existe um preço pela nossa fé, pelas nossas liberdades. Eu fui literalmente açoitado, chicoteado, crucificado, atingido por um raio. Sim, cirurgia de coração aberto. É o que acontece depois de 5 meses de hipotermia. Um dia, durante as filmagens, meu braço estava preso numa viga pesada. Então alguém me puxou para outra direção. Meus músculos torceram e meu ombro foi deslocado. Eu caí no chão, fui de cabeça na areia. E esta cena permaneceu no filme. Mais adiante no filme, o próprio Jesus experimenta o deslocamento de seu ombro. Bem, agora eu sei como isso é sentido. Todos os dias tive que levantar essa madeira. Foi uma penitência. Meu ombro estava rasgando, ficando em carne viva. E hora após hora ficava cada vez mais pesado. Mas, se isso tivesse sido filmado no estúdio, você nunca teria visto essa performance. Esse sofrimento fez minha performance. Assim como o sofrimento faz as nossas vidas, alguns de nós nesse momento, e vocês conhecem, se agarram a um falso cristianismo. De palavras bonitas, eu chamo de Jesus felizes e a glória. Pessoal, houve muita dor e sofrimento antes da ressurreição, e a sua caminhada não será diferente. Então, abrace a sua cruz e siga em direção ao seu objetivo. Eu quero que você entre nesse mundo pagão. Eu quero que você entre nesse mundo pagão e confesse a sua fé em público. O mundo precisa de guerreiros orgulhosos
e animados por sua fé. Guerreiros como São Paulo e São Lucas, que arriscam seus nomes, suas reputações, para levar sua fé, seu amor por Jesus ao mundo. Deus está chamando cada um de nós, a cada um de vocês, para fazerem grandes obras. Mas quantas vezes nós não respondemos e ignoramos sua voz como se fosse um devaneio mental? É hora da nossa geração aceitar ao chamado de Deus, que exorta a todos nós entregarmos inteiramente a Ele, para que sua mão gentil guie você em seu caminho. Mas primeiro você tem que assumir o compromisso, orar, jejuar, meditar nas Sagradas Escrituras e se comprometer e levar os Santíssimos Sacramentos a sério. Porque vivemos em uma cultura agora que está em declínio. As pessoas estão em perigo de sucumbir nos próprios excessos. O mundo inteiro está imerso no pecado, mas no silêncio do seu coração, Deus está nos chamando. Está chamando cada um de nós para nos entregarmos inteiramente a Ele. E quantas vezes o ignoramos? Ignoramos o seu doce chamado, o grande santo Joshua Etz, São Maximiliano Kolbe. Disse que a indiferença é o maior pecado do século XX. De fato, meus irmãos e irmãs, também é o maior pecado do século XXI. Temos que nos livrar dessa indiferença, dessa tolerância destrutiva para o mal. Somente nossa fé e a sabedoria de Cristo podem nos salvar. Mas isso requer guerreiros, prontos para arriscarem suas reputações, seus nomes, até suas próprias vidas, para permanecerem na verdade. Coloque-se à parte dessa geração corrompida. Seja santo. Você não foi feito para se encaixar, você nasceu para se destacar. Agora, em nosso país, estamos felizes em seguir com a correnteza. Mas temos um culto à liberdade agora, que em todas as opções são iguais, não importa quais sejam as consequências. Você realmente acha que isso é liberdade? O Papa João Paulo disse: a democracia não pode ser mantida sem quaisquer obrigações específicas, sem as verdades morais sobre as pessoas humanas e a sociedade. A questão fundamental colocada por uma sociedade democrática é o seguinte: como podemos viver juntos? Buscando uma resposta para essa pergunta. A sociedade pode esconder verdades morais e razões morais? Toda geração americana precisa saber que a liberdade existe. Não para você fazer o que quiser, mas para que você tenha o direito de fazer o que deve. Essa é a liberdade que eu quero para você. Liberte-se do pecado, liberte-se de suas fraquezas, liberte-se da escravidão imposta a nós pelo pecado. Essa é a liberdade pela qual vale a pena morrer. Isso me lembra o que Mel Gibson disse em seu primeiro filme vencedor do Oscar, Coração Valente. O que ele disse ao seu pequeno e desorganizado exército, eu digo para vocês aqui essa noite. Eu vejo um exército inteiro de meus compatriotas aqui desafiando a tirania. Vocês vieram lutar como homens livres e vocês são homens livres. O que vocês farão sem a liberdade? Vocês lutarão? Um homem diz: não, correremos e viveremos. Sim, lutem e vocês poderão morrer. Fujam e vocês viverão. Pelo menos por enquanto. Enquanto estiverem morrendo em suas camas muitos anos depois, vocês almejarão negociar todos os dias, de hoje até aquele dia, pela chance, apenas uma chance de voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que vocês podem tirar nossas vidas, mas jamais tirarão a nossa liberdade.
Todo homem morre, nem todo homem realmente vive. Você e você. Todos nós devemos lutar por essa liberdade autêntica e viver, meus amigos. Por Deus devemos viver e com o Espírito Santo, com o seu escudo e Cristo como sua espada. Junte-se a São Miguel e a todos os seus anjos e envie Lúcifer e seus capangas ao inferno, onde eles pertencem. Saulo significa o grande. O que Paulo significa? O pequeno. Então, se quisermos ser grandes aos olhos de Deus, o que precisamos ser? Pequenos? Quero dizer, o que precisamos ser? Desculpe. Pequenos. Que Deus ame e proteja vocês e os guie por todos os dias de suas vidas. Eu não posso te ver agora, mas mal posso esperar para te ver no céu. Amo vocês, que Deus abençoe. Lute firme.